é o seguinte. Você tem uma planta de processo, tá? Só que você pode ter o mesmo tipo de planta de processo, só que ela atua em uma área classificada. Então, todos os instrumentos devem ser instrumentos classificados com uma segurança intrínseca, um sistema de segurança interno. Cada instrumento ele tem que ter essa capacidade, tá? E essa capacidade, ela é relacionada em níveis, né? Quanto maior o nível, maior a capacidade de segurança dele. E, obviamente, mais oneroso ele será, tá? Então, vamos ler um pouquinho aqui, ó. A gente está falando sobre segurança do trabalho e aos interesses econômicos da indústria. Visto que o aprendizado sobre o sistema integrado de segurança nós chamamos pela sigla SIS, tá? Então vamos pensar que o SIS, Sistema Instrumentado de Segurança, é o todo, ok? SIS é o todo. Aí nós vamos ver que vai ter FIS e vai ter SIL dentro desse todo, tá? São outras siglas que nós vamos falar. Então, SIS é todo o sistema, tá? SIS, todo o sistema integrado de segurança. Minimiza os erros de acidente com os trabalhadores e reduz a perda de ativos. Por exemplo, se você tem um sistema de segurança, o risco de acidente é menor. Então, você reduz a perda de ativo, equipamento, prédio, né, da empresa. O objetivo do SIS são evitar acidentes dentro e fora das instituições, como incêndios, explosões, danos aos equipamentos, promover a proteção, produção e a propriedade, evitar riscos à vida, danos à saúde, prevenir impactos catastróficos na comunidade. Então, o aumento da aplicação de dispositivos de controle eletrônico trouxe a necessidade de regulamentação. Vocês vão ver que a preocupação com dispositivos que controlam automaticamente a segurança, vocês vão ver que é relativamente novo, né? Então, de modo a garantir a segurança dos recursos de uma fábrica por meio desses equipamentos. As principais normas regulamentadoras aplicadas na atualidade são exatamente a IEC 61508, IEC 61511 e a AIA 34. E a regulamentação ampliou o interesse sobre o sistema instrumentado de segurança, aumentando a confiabilidade dos instrumentos. O mais importante é que você não pode substituir um instrumento com classificação diferente, porque a classificação diferente vai atender a evento diferenciado. Então tem que tomar esse cuidado. Ah, o instrumento tal deu defeito, vai para o setor de compras. Aí ele pega o mesmo equipamento. Ah, 50 mil mais barato.
Aí ele compra 50 mil mais barato. Só que 50 mil mais barato ele não é classificado para área de risco. Então aqui, ó, a nossa norma IEC 61508, né, que é uma norma internacional, padrão internacional, e a nossa norma N2595, que é a Petrobras que criou, né? Por isso que ela não vem escrito ABNT e NBR, porque ela não é uma norma da ABNT. A ABNT incorpora essa norma IEC. Então a Petrobras criou a N2595 e olha aqui, ó, critérios de projetos de manutenção para sistemas instrumentados de segurança em unidades industriais. Tá vendo? Então é em cima dessa norma que nós vamos trabalhar. Então, para a gente entender melhor o que é o sistema instrumentado de segurança. Lembra que eu falei para vocês? O SIS, Sistema Instrumentado de Segurança, ele é o todo. Ó. Tá vendo? Ele é o todo. E cada instrumento, ele pode ter um ou mais FIS ou fio, tá, gente? FIS ou fio. Né? A sigla em inglês ou a sigla em português. Eu, em particular, eu prefiro até trabalhar com a sigla em português. Com exceção da última. Tá? Porque a função, o FIS, significa função instrumentada de segurança. Então é mais fácil da gente entender. Né? E o L aqui está relacionado ao nível, então sistema de nível de integridade. Ok? Então um instrumento ele pode ter mais de um FIS, mais de uma função instrumentada de segurança. Ele pode ser SIL1, SIL2, SIL3, SIL4. Existe sistema 100% seguro? Não existe. Na sua casa, você pode botar muro alto, cerca elétrica, alarme, cachorros, mas não vai existir sistema 100% seguro. Prova disso é que até hoje você vê pessoas que assaltam bancos. Né? Eu ainda não sei como conseguem assaltar banco com todo o sistema de tecnologia existente para a área de segurança. Mas até hoje as pessoas ainda assaltam banco. Bom, então fazendo uma sátira aqui, ó, o único sistema totalmente seguro é aquele que não possui nenhuma forma de acesso externo, está trancado em uma sala totalmente lacrada, a qual a única pessoa possui a chave e essa pessoa morreu ano passado e foi enterrado com a chave. E ninguém sabe. Aí você poderia dizer que o sistema é 100% seguro. Tipo de ameaça. Quando a gente fala em tipo de ameaça, nós temos por interrupção, por interceptação, por modificação da informação e por fabricação ou chamado por repúdio. Né? Você deixa de ter assistência de um ponto e passa a ter, né, assistência de outro ponto pirateado, por exemplo.
Serviço de segurança. Confidencialidade, né? É quando você só manda informação para um terminal e nenhum outro consegue acesso a essa informação. Tem o serviço de segurança de autenticação, quem de fato está mandando a informação, e tem o serviço de integridade, né, que é a parte de criptografia. E também existem outros tipos de serviço de segurança, que é o não repúdio, né, a assinatura digital, né, tem o controle de acesso. Por exemplo, o nível de acesso desse funcionário não acessa esse arquivo, esse documento, esse programa, mas o nível de acesso desse funcionário já tem acesso, né? Ou disponibilidade, quando você disponibiliza na rede para todos os terminais. Bom, quando a gente fala de sistema instrumentado de segurança, a gente fala de camadas protetoras, né? Então, até que o evento aconteça, e isso chegue até, por exemplo, uma explosão de uma fábrica, né? Isso atinja a comunidade ao seu redor, se os instrumentos forem, né, instrumentados de segurança, tiverem suas funções instrumentadas de segurança, existem essas 7 barreiras, essas 7 camadas, tá? Então, aqui as camadas protetoras representam uma sequência de dispositivos mecânicos de controle de processo, de sistema, de parada de programa e de medidas de respostas externas que impedem ou combatem um evento perigoso. Se uma das camadas falhar, as demais estarão disponíveis para trazer o processo a um estado seguro. Então, se uma falhar, a seguinte traz o processo para um estado seguro, que é o acidente, considerando que o acidente ele é uma sucessão de falhas, né? Aconteceu um evento, a camada seguinte não parou, a outra não parou, não parou, não parou, então uma sucessão de falhas em efeito dominó. Com o aumento de camadas, aumenta-se a confiabilidade do sistema de segurança. Então essa imagem apresenta exatamente as 7 camadas. Voltando aqui. Então nós temos o projeto do processo, tá? Aí nós temos sistema de controle básico do processo, alarmes críticos e intervenção humana, por exemplo, o botão de emergência, função instrumentada de segurança, o FIS, que é onde a gente está atuando, proteção física, né, dispositivos de alívio, válvulas de alívio, por exemplo, para despressurizar ou desviar, proteção física pós-liberação, caso de diques, resposta de emergência da planta automática e resposta de emergência da comunidade, por exemplo, aquelas sirenes, né? Então vamos falar a descrição de cada uma das 7 camadas. Então a primeira camada
Deixa eu respirar um pouquinho. Então, a primeira camada, o sistema de controle básico, é o sistema de controle básico do processo. Esse nível consiste em 2 controles básicos, em alarme e em supervisão do operador. Então, o operador consegue exatamente atuar nessa primeira camada. Já a segunda camada está relacionada aos alarmes críticos. Então, olha só. Essa camada de proteção fornece alarmes que alertam os operadores. Então, podem ser alarmes luminosos nos painéis de controle, tá? De cor vermelha, como podem ser sirenes, em que, uma vez que exceder os limites especificados, pode exigir a intervenção, mas está sediada nos equipamentos de controle básico. Então, o operador ainda tem acesso a manipular. A terceira camada já é a camada do SIS, né, do Sistema Instrumentado de Segurança. Então, ela opera independentemente do sistema de controle básico do processo, executa ações de parada quando as camadas precedentes não conseguem resolver a emergência. Então, até a camada 2, o operador consegue lá meter a mão num botão de alarme ou baixar valor de variável e resolver. Camada 3 já não tem mais nada a ver com o operador. Se o instrumento ele é de área classificada, ele faz parte de um sistema instrumentado de segurança, ele atua sozinho a partir da terceira camada. A quarta camada, né, o dispositivo de alívio, utilizam válvulas, dispositivos de alívio de pressão. Para quem nunca ouviu falar sobre isso, grosseiramente, tá? Lembra de panela de pressão? Tem uma válvulazinha ali de alívio de pressão, tá? Só para a gente ter uma ideia. Para impedir sua ruptura e derramamento ou liberação descontrolada. Então, se o sistema instrumentado de segurança não atuar, uma válvula de alívio despressuriza o sistema. Quinta camada, os diques, consiste na retenção dos elementos em vazamento, de todo modo a estabelecer barreiras para a contaminação no meio ambiente, ou barreiras de fogo, né? Então, estabelece como se fossem plataformas, barreiras, para aquele desastre ir parando ali, né? Não dando continuidade. A sexta camada é a resposta da planta. É a ação da resposta de emergência tomada pelos componentes da planta. E consiste na luta contra o incêndio e ou procedimento de evacuação. Então, na sexta camada, vem a equipe, né, de incêndio, equipe de incêndio e de evacuação, geralmente junto com o pessoal da CIPA, né? E a sétima e última camada é a resposta da comunidade, né, com um nível final, que é a ação da resposta de emergência tomada pela comunidade
e consistente na luta contra o incêndio e outros serviços de urgência. Só um momento, pessoal. Professor, se você quiser dar uma pausa, a gente espera. Não, vamos lá. Já pedi aqui, obrigado. Já pedi mais uma Bernalete aqui para me ajudar. Essa aula, o tópico dela não é uma aula grande, não. A gente está na metade já do tópico. Bom, então vamos falar um pouco mais sobre... Obrigado pela preocupação, Lívia. Vamos falar mais sobre o sistema instrumentado de segurança. Falamos de um modo geral. Agora a gente vai falar de um modo mais específico, tá? Então, o foco no estudo está concentrado na nossa terceira camada, né? Então, quando a gente fala de um SIS, a gente fala de um equipamento, de um hardware ou um software, né, que atua nesse controle de segurança. Ou na configuração mais comum, uma combinação de um hardware da placa do equipamento com o software instalado ali, tá? Encarregado de executar uma ou mais funções de segurança, que são as CIFs, tá? As funções instrumentadas de segurança, ou FIs, né? Então, as FIs ou CIFs, função instrumentada de segurança, ó, vamos lá. Sistema instrumentado de segurança, está falando generalizando. Função instrumentada de segurança, está falando do equipamento, tá? Qual é a função de segurança que ele executa? Servem para reduzir a probabilidade de acidente ou ainda para aumentar o nível de segurança. Então, falou de aumento de nível de segurança, chamamos de SIL. Tá? Falou de função de segurança, CIF ou FIS. Generalizou, sistema instrumentado de segurança, é o SIS. Tá? Então, a análise de segurança intrínseca de uma malha de controle, ela passa justamente pela verificação da confiabilidade desse conjunto, né, ou seja, hardware mais software, e elevar, se necessário, o SIL, né, o nível de segurança do instrumento. Então, um sistema instrumentado de segurança, ele dispara suas ações quando o limite programado para a sua atuação é atingido. O objetivo do sistema instrumentado de segurança será colocar a instalação, ou seja, o equipamento físico, né, conectado no processo, em um estado seguro, retomando as condições normais ou até mesmo desligando o equipamento. Então, a ideia do SIS é a seguinte: a variável pressão no tanque está subindo muito. Aí chegou num ponto que acende um alarme. Chegou num ponto que, para não explodir o reservatório, ele desativa o sistema. Ele para de pressurizar aquele fluido dentro do reservatório e abre uma válvula de alívio, por exemplo, para despressurizar. Tá? Então, ele retorna à condição normal, abre válvula de alívio ou simplesmente desliga o sistema. O sistema instrumentado de segurança poderá executar uma
ou várias funções de proteção contra os vários riscos, né, que um processo pode ter. A nomenclatura do sistema instrumentado de segurança pode ser encontrada em diferentes formas, como sistema de paragem segura, sistema de paragem de emergência, sistema de proteção instrumentada ou sistema crítico de segurança. E a gente vai ver agora, em grande parte dos casos, como a função instrumentada de segurança implementada pelo sistema, né, possui elementos de destaque. Ó. Temos variável de processo pressão, maior ou igual a 100 PSI. Aí um sensor detecta, um transmissor de pressão converte, né, de suprimento para elétrico. Se ele detectar aqui, ó, pressão alta, ele toca um alarme e inicia o processo de paragem. Né? Fazendo o quê? Abrindo ou fechando a válvula. Então, o sensor monitora o processo e identifica uma condição anormal. O controlador compara a medição do sensor com o valor desejado, né, como segurança, e executa a ação de segurança. E o atuador, o elemento final de controle, que fará, né, a interferência no processo quando o controlador comandar, por exemplo, uma válvula, uma bomba hidráulica, entre outros. Então, uma função instrumentada de segurança é uma função com um nível específico de segurança, né? Que é o que eu disse para vocês, quanto maior o nível, né, maior a capacidade de área classificada dele, que é implementada, né, por um sistema instrumentado de segurança, a fim de alcançar ou manter uma condição segura. Os três elementos do sistema instrumentado de segurança, eles vão atuar em conjunto, a gente vai reparar isso, para detectar um perigo, né, e trazer para o processo uma condição de segurança ou desligá-lo. E é comum afirmar que existem tipos de função instrumentada de segurança para uma proteção, né, uma para proteção e outra para controle no mesmo instrumento. Então, a função instrumentada de segurança de proteção, ela é utilizada somente como necessário, uso intermitente. A variável subiu, ela atua. A variável desceu, ela mantém. Já a função instrumentada de controle é utilizada continuamente para manter a variável dentro dos limites de segurança especificados, ou seja, a CIF de controle, ela não deixa subir a variável, ela fica o tempo todo controlando, né, dentro de um estado seguro. Já a CIF de proteção, ela está ali quietinha. Se extrapolar, ela atua. Né? A de controle, não, ela fica em tempo real controlando. Além dessas funções, né, a função instrumentada de segurança também pode definir o nível de redução do risco ou o nível de segurança, que é o nosso famoso SIL, que é o nível de integridade, para um determinado perigo específico. Então, essa função ela é implementada por meio de uma ação automatizada e instrumentada. Então, olha aqui exemplo das principais propriedades de uma função instrumentada de segurança. Só um momento.
Então, propriedade, ó, perigo. Descrição, um único perigo e risco associado. Modo de operação, quando necessário ou quando for contínuo. A gente acabou de falar do FIS agora, né? Que ele regula só quando necessário ou ele fica continuamente corrigindo. Detecção, então o sensor detecta especificamente o perigo e passa a informação para o controlador. Decisão, quando o controlador deve ter a programação para decidir automaticamente quando agir e quando o perigo está presente, agindo nos atuadores. Ação, os atuadores devem ter a ação necessária para trazer o processo a uma condição segura ou mitigar o perigo ao nível desejado. Olha o nosso SIL aqui agora. Nível de segurança. Quando o montante da redução de risco a ser atingido pelo CIF ou o aumento da confiabilidade do processo. Condição atingida é uma eliminação do perigo ou mitigação dele. Tempo de resposta já é o tempo para detectar, decidir e agir a ação, né, de eliminar ou mitigar um determinado perigo. Intervalo de testes, né, significa a frequência para testar esses equipamentos. Então, todo equipamento que ele é de área classificada, né, que ele possui uma CIF, uma função instrumentada de instrumento, e seu nível de integridade, de tempo em tempo ele tem que ser testado. Tá? A gente vai falar sobre isso já. E ação falsa. Taxa aceitável em que a CIF identifica a situação de perigo que não está realmente acontecendo. Né? Ou seja, ele está detectando um problema, mas na verdade o problema não existe. Né? Aí é uma taxa aceitável, é como se fosse um erro estático. Né? Essa margem de erro aqui a gente tolera. Mais do que isso daqui, não. Então, exemplo de função instrumentada de segurança. Alta pressão em um vaso de pressão abre uma válvula de alívio, por exemplo. Então, o perigo é a sobrepressão no vaso. Então, o sensor vai detectar a pressão alta e o controlador vai mandar abrir a válvula de alívio para trazer o sistema para uma condição segura. Aí você despressuriza aquele reservatório. Outro exemplo. Alta temperatura em uma fornalha poderá causar seu rompimento, uma explosão da fornalha. Então, a função instrumentada de segurança terá a função de cortar a alimentação do combustível para trazer, né, para acabar o fogo, né, para trazer o sistema para uma temperatura mais segura. E um terceiro exemplo, né, mostra um modelo em que relaciona todo o sistema instrumentado de segurança com as funções de cada instrumento, tá vendo? Cada instrumento ele pode ter uma função, outra função, outra função. E cada um pode ser de área classificada diferente, ou de nível diferente. Nesse caso aqui, os três são SIL 2, tá? Nível de segurança 2. Mas, se forem de áreas diferentes, pode ter nível diferente também. Então, vamos falar agora mais sobre esses níveis, né, de segurança. Bom, o SIL está ligado diretamente ao FIS. O SIL está ligado diretamente ao FIS. O nível de integridade e segurança está ligado diretamente à função instrumentada de segurança do instrumento.
Então, a taxa de falha máxima tolerável para cada condição de perigo, né, ocorrida conduz a um nível de integridade para cada parte do equipamento. Ou seja, desculpa, a combinação dos dois níveis de integridade dos elementos do sistema instrumentado de segurança não pode significar que a função de segurança implementada, né, falhará na detecção do perigo mais do que a máxima tolerada especificada pelo nível de integridade, que é o SIL. Tá? Então vamos ver quais são os 4 níveis de integridade. Então primeiro nós temos o SIL 4. Por exemplo, um instrumento fulano de tal, ele possui SIL 4. O que é isso? É o nível mais exigente para um sistema instrumentado de segurança e, consequentemente, muito mais oneroso, muito mais caro, exigindo técnicas avançadas, né, de implementação. E a gente tenta, na verdade, evitar o uso dele, porque ele é muito caro e não é qualquer um que sabe manipular. O SIL 3, ele ainda necessita de técnicas avançadas no projeto, mas já é mais barato. O SIL 2 exige boas práticas de projeto e operações para ser atingido. E é o mais comum deles. Já o SIL 1, ele é um nível mínimo, mas ainda precisa de um sistema instrumentado de segurança para ser implementado. Então, quando você compra um instrumento de área classificada, ele precisa exatamente estar uma dessas categorias de SIL. Aqui, gente, a gente começa a falar sobre os níveis de falhas. Lembra que eu comentei com vocês que todo instrumento ele precisa ser testado, né? Todo instrumento de área classificada, periodicamente, ele tem que ser testado. Então vamos entender um pouquinho melhor isso. Repara, nós temos os níveis de 1 a 4, né? Onde o 4 notoriamente é o mais complexo. A primeira tabela é uma tabela de SIL para função instrumentada de segurança de baixa demanda. E a segunda tabela é para alta demanda ou continuamente acontece evento, né? Então, se acontecem eventos continuamente, você tem que trabalhar com a segunda tabela, tá? E a norma é a IEC 61508 que a gente está usando. Vamos entender melhor. Para tanto, vamos definir a PFD, né? A probabilidade de falha na demanda. Aqui, ó. Primeira tabela. Probabilidade de falha na demanda, que é a responsabilidade do sistema instrumentado de segurança
que executa a respectiva função, falhar, né, quando for necessário que ele atue. E definimos também o fator de redução de risco, que é esse lado de cá, ó, né, probabilidade de falha na demanda e o fator de redução de risco. Tá vendo? De 10 a 100, de 100 a 1000. Então, e olha a probabilidade de falha na demanda. Nível 4 é muito pequeno, tá vendo? E o fator de redução de risco é muito alto. Por isso que ele é o melhor. Então, o fator de redução de risco, caso o sistema instrumentado de segurança falhe ao ser acionado. Por exemplo, se tivermos um equipamento SIL 3, a probabilidade dele falhar quando demandado, aqui, ó, SIL 3, ó, probabilidade dele falhar quando demandado, olha aqui, ó, é de 0,01 até 0,0001, ou seja, a probabilidade dele falhar é de 0,1% até 0,01%. Ou seja, entre 1.000 e 10.000 atuações, significa que ele vai falhar uma vez. Então ficou um exemplo bacana. Já a tabela 2, nós temos obrigado, a probabilidade de falha por hora, que é a probabilidade que o sistema instrumentado de segurança falha em 1 hora. Tá? Então, aquela tabelinha lá, deixa eu trazer ela para cá. Nossa, trouxe ela para cá. Então, aqui, ó. Já na tabela 2, a sigla, né, de probabilidade, né, de falha por hora, que é a probabilidade que todo o teu sistema instrumentado de segurança pode falhar em uma determinada hora. Né? Então, vamos ao exemplo. Utilizando um instrumento de SIL 2, pronto. Utilizando um instrumento de SIL 2, como por exemplo, a probabilidade do SIS falhar em 1 hora será de até, olha aqui, ó, tá vendo? 0,000001 até 0,000001, ou seja, de 0,0001% até 0,00001%. Ou ainda, para ficar mais fácil de entender, entre 1 milhão e 10 milhões de horas. Ele vai falhar uma vez. Ou seja, entre 1 ano e 11 meses, até 19 anos, esse sistema vai falhar 1 minuto. Isso é um instrumento de SIL 2. Né? Então, vê como é que os instrumentos de áreas classificadas eles são muito bons para níveis de segurança. Ficou claro, pessoal? Alguma dúvida? Não se assustem,
que eu não preciso que vocês sejam expert nesse entendimento desses cálculos, não. Mas ficou claro? Não. Quando você precisa usar instrumento normal e quando você precisa usar instrumento de área classificada. Sendo instrumento de área classificada, tem 3 informações relevantes. A primeira é sistema instrumentado de segurança, ou seja, a tua fábrica ou uma planta, uma malha, um setor, ele está preparado para aquilo ali. E nessa área haverão instrumentos, cada um com as suas funções instrumentadas de segurança, e cada um deles vai ter o seu CIO diferente para trabalhar a probabilidade de falha por demanda ou probabilidade de falha por hora, ok? Então, ou seja, usaremos a tabela 1 quando a necessidade do CIO, do sistema, né, atuar para evitar uma situação de perigo, né, não for maior do que uma vez por ano e não ocorrerem mais de 2 testes em um ano. Então, se só acontecer evento uma vez por ano, ou não acontecer evento nenhum, mas só teve necessidade de um teste no ano, usa a tabela 1. Agora, aconteceu mais de um evento no ano, ou teve a necessidade de fazer mais de um teste no ano, aí você já é obrigado a trabalhar com a tabela de probabilidade de falha por hora, e não por demanda. Ok? Então, sistema de controle convencional, vamos comparar agora com o sistema de controle de segurança. Tá? Então, a norma recomenda a separação completa dos 2 sistemas de segurança. Sistema de controle é uma coisa, tá? Aí você tem o equipamento operacional e, paralelamente, você tem o teu sistema instrumentado de segurança. Tá? Aqui, ó, comumente denominado na literatura como Basic Process Control System. Então, tem que ser coisas independentes. Eu tenho equipamento operacional, eu controlo ele e eu tenho um sistema automático de segurança atuando. A partir da 3ª camada, lembra? De 7 camadas. Então, seria basicamente dessa forma. Temos um reator, temos uma planta, né, com todo o sistema instrumentado de segurança, tá vendo? Os transmissores, de temperatura, de pressão em pontos diferentes, entrada, saída, aqui é o controlador, né? Ou o controlador lógico programável. As válvulas, tudo controlado, né? A segurança instrumental, e por aqui não. Por aqui já tudo controlado via sistema de controle convencional. Então tem o controle, tem os transmissores, uma planta normal de processo, e aqui, paralelamente, fazendo o controle de segurança. E para a gente encerrar, né, o tópico de hoje, né, nós temos, eu separei para vocês as características, né, o que cabe ao sistema de controle e o que cabe ao sistema de segurança. Tá? Esse slide aí eu disponibilizei a vocês, mas ele está em branco. Tá?
Então eu sugiro a vocês que quando terminar o preenchimento dele aqui, ó, eu sugiro que vocês tirem um print da tela, ok? Ou abro o PDF lá e vai editando ele prontamente. Desculpa, gente, vamos lá. Então, características. Tipo de controle. É claro que um sistema de controle tem que ter um tipo de controle ativo e complexo. Sistema de segurança. Passivo, simples. Atuação direta, ele trabalha sozinho. Característica tarefas. Sistema de controle. Muitas tarefas, variadas, experimental, né? Já o sistema de segurança, limitada, estritamente ao que tem que fazer segurança. Característica modo de controle. Em sistema de controle, pode ser automático, pode ser manual, pode ser via supervisório, né, pelo computador ou pela interface humano-máquina, pela IHM. Já o sistema de segurança, ele é sempre automático, sempre sem intervenções manuais, sem nível de comando externo. Obrigatoriamente ele tem que atuar sozinho. Característica mudança. Em um sistema de controle, é fácil fazer uma mudança de um comando elétrico, ou controlador, por exemplo, só reprogramar. Confiável, configurável, né, e fácil mudança de parâmetros. Já o sistema de segurança, a segurança é extremamente controlada, protegida por senha, verificada, documentada, mudanças de parâmetros extremamente controlados, e não é qualquer um que tem nível de acesso, né, a esse tipo de alteração. Redundância. Característica redundância. Redundância, gente, é o seguinte. Você tem dois controladores, tá, funcionando lá. Juntinho. Se esse aqui falhar, esse aqui continua da onde parou. Ou duas válvulas. Se essa daqui falhar, essa daqui continua. Dois servidores. Se esse daqui falhar, esse aqui continua. Entendeu? Isso é redundância. Sistema de controle. Utilizados para garantir a alta disponibilidade, né? E o sistema de segurança, utilizado para garantir a alta confiabilidade. Não está preocupado com a disponibilidade, está preocupado com a confiabilidade. Documentação, enquanto característica, né? Sistema de controle é de acordo com a conveniência, você documentar tudo. Agora, o sistema de segurança já se torna essencial para a validação de cada função. Todo o processo tem que ser validado. Em termos de aspectos legais, né, de legalização, sistema de controle não tem nada regulado, né? Agora, sistema de segurança é sujeito a regulação, regulamentação, auditoria e certificação, e os famosos testes de probabilidade de demanda e probabilidade de falha por hora que nós vimos. Ok, pessoal? Bom, então aqui eu estou encerrando o tópico hoje. Agora, pela minha condição física, eu não vou nem iniciar um tópico novo, que geralmente esse tópico é mais curto, para aproveitar para tirar dúvidas sobre a prova, né? Quem fazer uma vista de prova, quem precisar tirar alguma dúvida, tá? Então não vou entrar com um tópico novo e vou ficar um pouco à disposição se alguém tiver alguma dúvida em relação à avaliação.
aproveita um momento e, se não tiver, a gente encerra a aula e eu vou lá fazer minha tomografia. Ok, pessoal? Não esqueçam de tirar print dessa tela aqui, tá? Porque no slide que eu mandei para vocês ela está em branco. Ok, pessoal? Alguma dúvida em relação à aula, ao tópico? Alguma dúvida em relação à prova? A Isabela teve uma dúvida ontem, mas ontem mesmo ela tirou comigo, eu corrigi. Bom, então beleza, pessoal. Então vou encerrar aqui, vou aproveitar para ir mais cedo lá fazer minha tomografia. Mas eu estou no grupo, tá? Então qualquer coisa, manda mensagem e eu vou interagindo com vocês. Ok? Grande abraço a todos, pessoal.